Então, nós vamos conversar a nossa conversa hoje, cujo foco é, novamente, a Eufunileiro Treinamentos e Consultoria. Hoje temos aqui mais dois sócios, o Guilherme Araque, que é um paulista, depois ele vai contar um pouco da história dele, que é um paulista radicado em Florianópolis há muito tempo. Na verdade, ele é radicado no mundo, né? Ele é um cigano. E aí a profissão propicia isso, né? O marketing digital dá essa condição da pessoa morar em qualquer lugar do mundo, desde que tenha internet de qualidade, né? E a Priscila Neves de Oliveira é uma porto-alegrense da Gema, que morou um tempo aí em Florianópolis e agora está numa temporada em Porto Alegre novamente. Boa noite a todos. Vamos começar eu vou começar pelo Gui, que trabalha mais na entrega do nosso serviço aos nossos clientes, e ele já pode de cara assim nos trazer a informação do que o nosso cliente ganha com o serviço da Eufunileiro. Nessa parte que tu atuas, Guilherme, que era a parte da estratégia. Conta para nós aí. Tá, vamos lá. Dá para me ver certinho? Dá. Tô te ouvindo bem. Tá, beleza. Então, hoje, mais ali focado na parte que eu atuo, né, no dia a dia, eu foco muito na parte da estratégia, né? Então, a estratégia é um termo muito amplo, né? Mas a gente pode fazer subcategorias do que se trata de estratégia, né? Na Eufunileiro, hoje, a gente tem várias especificidades ali. Então, por exemplo, o e-mail marketing é algo que a gente trabalha ali desde o início. Então, quando um cliente procura a gente, né, ou quando um cliente aparece ali no nosso ambiente, a gente acaba trabalhando tanto recuperações de vendas por e-mail, a gente acaba trabalhando também jornada de uma pessoa, de um cliente que ele já comprou uma vez numa loja de um e-commerce e ele faz uma segunda compra, ou até como que a gente pode trabalhar um relacionamento com esse cliente, né? Porque o cliente ele não vive só de fazer várias compras, uma seguida das outras, né? Existe o relacionamento também. Então, Claro, mas resumindo, né, Guilherme, aí o funileiro entra, como as empresas de marketing, de modo geral, para fazer com que o faturamento do cliente aumente e as perdas diminuam, que é a história daquilo que fica na mesa, né? O cartão que venceu, o boleto que não foi pago. Aí é que entra o nosso trabalho para que o cliente consiga otimizar os seus recursos, né? exatamente, exatamente. Existem muitos clientes que eles até já aplicam, né, a recuperação de vendas, isso de deixar o dinheiro na mesa. Só que o e-mail, né, o e-mail marketing, no caso que a gente está conversando aqui, ele acaba entrando até como um outro canal de venda, um outro canal de relação com a base de clientes que o cliente tem. Então, às vezes a gente pega clientes que fazem um trabalho legal pelo Facebook, pelo Instagram, até pelo WhatsApp, por SMS, mas necessitam desse trabalho também pelo e-mail, né? Até porque o canal do e-mail, até hoje, né? O e-mail existe, nossa, há tantos anos, né, que o e-mail já existe, mas o e-mail até hoje, ele continua sendo um dos canais mais baratos e rentáveis para serem trabalhados. Então, por isso que a busca ela sempre continua. Perfeito, Guilherme. Para esse começo, nós damos uma parada aqui, depois nós retomamos aqui para a gente aprofundar essa questão do marketing digital. E a Priscila, ela acompanhou o nascimento da Eufunileiro. Podia contar um pouco para nós, Priscila, como foi esse processo? E assim, eu acompanhei de longe, na verdade, o processo de fundação da Eufunileiro, mas houve um cuidado que eu me lembro de escolher as pessoas certas. Sim. Acho que é uma premissa, né? Como a gente diz, é o legado da empresa justamente escolher as pessoas que já
querendo ou não, já conheciam um pouco do que o Pietro, o Alan, quem começou é o funileiro, fazia, e todo o marketing digital, quem já estava mais envolvido e que tinha justamente essa vontade de, como Gui, morar na praia e morar em outros lugares e podendo trabalhar de onde for, né? E, obviamente, veio também juntamente com ali a pandemia e a necessidade de focar, de fato, no que a gente queria, no que estava dando para fazer e poderia ser melhorado naquele momento, né? Que era virar 100% focado na gente, no caso. É isso aí. E, então, a empresa agora, no final do ano, já vai completar 3 anos e nós seguimos nessa toada aí, né? Todos os dias aprendendo novos serviços, novas formas de realizar aquilo que a gente já sabe fazer, né? Mas agora vamos retomar, Gui, os apelidos internos, né? Todo mundo abrevia, né? O Gui, a Pri, o Chico. Quem não sabe aí, o Adelar de Oliveira também é conhecido como Chico aí na intimidade. Mas, Guilherme, tu é um paulista, né? Como é que tu acabou em Florianópolis? Ou não sei se tu já estava em Florianópolis quando começou a trabalhar com marketing digital, né? Foi, toda essa história minha no marketing digital começou aqui em Floripa, né? Inclusive, quando eu conheci o Pietro, não tinha acabado de chegar em Floripa, mas já estava aqui um tempinho. Eu, na verdade, sou casado com uma gaúcha, né? Ela é do litoral, do Rio Grande do Sul. E eu acabei fazendo uma viagem em 2018 para fora, né? Para a Europa. A gente foi fazer um voluntariado. E aí, quando a gente voltou para o Brasil, eu não queria voltar para São Paulo e ela também não queria continuar na praia, porque era um lugar muito, muito pacato, muito pequeno ali. E a gente não sabia muito para onde ir. A Vicky, né, que é minha esposa, já tinha morado em Florianópolis com a irmã dela uma época. E a gente decidiu ir com a mãe dela, a gente foi todo mundo junto, fomos para Floripa e aí vivemos, né? Vivemos em Floripa durante alguns anos. Já fui embora de Floripa, agora estou de volta em Floripa, enfim. Aí o resto é história. Bom, mas aí o teu trabalho com não sei se o trabalho com marketing digital começou como é que é o nome da empresa? Neolife, né? Isso. Eu sei que vocês lá tinham um núcleo que depois acabou vindo para Eu Funileiro mais tarde, né? Que era o Pietro, o Guilherme, o Magno, e acho que tinha mais uma moça que eu não lembro o nome dela agora. Aline. Isso. Conta então, Guilherme, como é que foi esse período aí de Neolife? Como é que foi esse aprendizado aí em conjunto? Cara, foi um aprendizado gigante na minha vida, na verdade, porque eu não tinha contato com marketing digital até entrar ali na empresa. Eu tinha um background totalmente diferente, né? Então foi o meu primeiro contato, né, com vender no WhatsApp e todo mundo que circula o marketing digital. E, cara, eu aprendi muito ali porque quando você trabalha com vendas, né, a minha equipe ali, que era eu, Pietro, Magno e Aline, a gente focava muito nessa parte de bater meta, de fazer venda todo dia, de ter o suporte com o cliente também. Então era muito frenético, eram muitas ideias que a gente tinha todos os dias. Então, assim, aquilo que a gente fala, né, também no mercado digital, um ano não parece um ano, 3 meses não parece 3 meses, parece muito mais. Então, quando a gente olha para trás, eu falo, cara, eu fiquei lá, acho que eu fiquei 1 ano e pouco, não me lembro agora, mas parece que foi muito mais, sabe? Mesmo tendo ficado 1/3 do período presencial, porque logo depois veio a pandemia, então a gente trabalhou só de casa, mas mesmo assim, né, é muita coisa que se vive em pouco tempo. Até lembrando as pessoas que não conhecem, a Neolife, na época, o Alan Nicholas, que foi o fundador da Eu Funileiro, junto com o Pietro, ele era sócio da Neolife, com mais 2 sócios. A Neolife é uma empresa que continua no mercado. Eu não lembro o nome, eu sei que o nome de um deles é João, o outro eu não lembro. Só para a gente dar a história aí, Guilherme. Te lembra o nome deles, não? João e André.
João e André. A Neolife continua em Florianópolis, aí é uma empresa já com bastante respaldo, bastante reconhecimento no mercado. E depois o Alan Nicholas acabou saindo dessa empresa porque tinha outros projetos, e um desses projetos era a Eu Funileiro, que acabou sendo cofundada pelo Pietro junto, né? E depois a vida andou, o Alan tem vários negócios, e aí acabou ficando na mão do Pietro, e esse núcleo que chegou em seguida aí, né, onde o Guilherme é parte dele, né? O Guilherme, o Magno, a Priscila sempre acompanhou de perto, né? E agora já temos uma história de quase 3 anos aí para contar. Deixa eu ver se alguém está dizendo alguma coisa aqui que a gente possa. Deixa eu ver aqui. Eu agora aos pouquinhos eu vou pegando o jeito aqui de mexer nesse negócio aqui. O Orides, abraço. Ricardo Corezola é outro conhecedor de marketing digital que está lá no. Eu não sei se é no Campeche que ele mora ou é no Rio Tavares, é por ali, né? A Sandra é uma conhecida aí de muitos anos, agora faz também muitas décadas que não nos vimos. A Kátia Hoffman, nos encontramos outro dia aqui para falar sobre a viagem que eles fizeram pelo país. A Vitória, que está aqui no Tamo Bem, é que uns dias nós vamos, de repente, falar um assunto que é comum aqui, a Priscila, o Guilherme, a Vitória. Opa, saiu meio do... O Luiz Henrique, a Beatriz, a Tita, enfim. E mais alguém aqui? Paulo Ricardo, aquele abraço para vocês. A Dani Agrela também está com a gente aqui, que é a nossa companheira lá de São Paulo, lá de Ourinhos. Ó, tem mais gente aqui, ó, depois eu falo o nome dos outros. Não, e o que tem em comum dos... Acho que a Priscila acabou saindo aqui. Acho que foi eu que tirei ela aqui. O Guilherme, a Priscila e a Vitória, eles são veganos, né? Que é um assunto legal da gente conversar. Voltei. Pois é. Tinha caído aí. Estamos te vendo. Pode falar, tá tudo bem. Os comentários e aí passou o dedo pro lado, daí sai da live. Então. E o veganismo é um assunto muito legal de se abordar. E daqui a uns dias nós podemos... falar com mais vagar sobre isso, apesar de que nós podemos falar alguma coisa hoje, mas no final da live a gente aborda esse assunto. E hoje cada vez mais pessoas estão adotando essa forma de se alimentar, né? Quero saber por que isso, né? Quais são as vantagens, enfim, é um negócio bem interessante de saber, né? Deve ter muitos benefícios para o organismo, né? E aí nós, de repente, podemos falar sobre isso. Mas antes de a gente aprofundar essa questão técnica, Guilherme, a Priscila podia fazer um resumo para nós sobre que trabalho que ela começou a desenvolver dentro da empresa. Que a Priscila acabou entrando assim, no dia a dia do trabalho mais recentemente, né? Mas devagarinho vai encontrando seu caminho e já tem feito bons trabalhos aqui de relacionamento, né, Priscila? Sim. Meu caminho na empresa ainda está sendo desenvolvido, né? Mas eu estou mais na parte ali do marketing, da nossa comunicação, mais nessa parte mesmo que, como a gente brinca, né, casa de ferreiro, espeto de pau, porque a gente ainda está desenvolvendo essa parte, mas vamos aí, né, pouco a pouco. Na verdade, como falávamos outro dia com o Nicolas aqui na nossa primeira... na primeira live com o Nicolas, é um trabalho coletivo. Acho que a grande maioria das empresas, né? É um trabalho coletivo, um complementa o outro, um aprende com o outro, e é assim que tem que ser, né? Acho que ninguém sabe tudo, e o dia que a gente achar que sabe tudo, aí se perdeu, porque aí
né, a arrogância não leva ninguém a lugar nenhum. Vamos ver as perguntas que temos aqui. Vamos ver se eu consigo ver. Consegui ler aí, Priscila? Pode, porque eu tô aprendendo a ferramenta aqui, sou meio lento aqui. Tem 4 perguntas para a gente falar um pouquinho do começo da El. Se todo mundo já sabia o que fazer, já entraram sabendo os papéis, depois quando viram que estava dando certo, e qual foi a sensação? Quando viram que estava dando certo? Tu podia falar sobre isso para nós, Guilherme. Vamos lá. Então vamos começar. Fala um pouquinho do começo da O Gui fala um pouquinho mais ali da... Eu eu vou falar desse aqui do início, Gui, ou tu fala? Pode ser, Pri. Tu fala isso aí, eu falo o restante. Isso, acho que tu vai falar melhor dos papéis. Tá. A El, então, na verdade, ela foi primeiramente com o Alan, que convidou o Pietro para participar desse projeto com ele, né? Então, logo ali, bem no início, os guris, o Rafael, o Nicolas, já trabalhavam com o Pietro em paralelo, né, com os projetos pessoais do Pietro. E a gente foi desenvolvendo a El, assim, trazendo, como a gente falou, pessoas que já estavam ali envolvidas e que já conheciam o Pietro, como o Magno, o Gui, que tinham o mesmo propósito que nós dentro do mercado, e um conhecimento que, querendo ou não, estava sendo, digamos, entre aspas, talvez correndo um risco de ficar para trás por causa da pandemia e tudo que estava acontecendo ali. Foi um jeito, querendo ou não, de juntar o máximo de pessoas possíveis para que a gente conseguisse fazer esse projeto dar certo, né? E acredito que ao longo desse tempo a gente tem conseguido trazer cada vez mais pessoas que estão de acordo com o nosso propósito. É isso aí, Gui, pode complementar. Bom, todo mundo já sabia o que fazer? Já entraram sabendo os papéis? Na verdade, não. Né? É até algo que a gente comenta aqui. É até algo que a gente comenta aqui, que uma característica que todo mundo tem, ou que todo mundo deveria ter, é ser curioso. Né? Então, assim, a gente ali no início, nos primeiros meses da empresa, assim como todo início de empresa, né? Todo mundo faz um pouco de tudo, todo mundo faz o que dá para fazer. O importante é que nesse processo você entenda o aprendizado desse processo e também cria essa consciência de entender, cara, alguma dessas diversas coisas que eu estou fazendo, porque quem entra bem no começo de uma empresa, você acaba trabalhando um pouquinho no setor de todos os setores, né? Então, é criar essa consciência de pensar quais os setores que eu estou trabalhando aqui, eu tenho afinidade em algum desses setores, né? Isso foi o que aconteceu com o Rafa, isso foi o que aconteceu comigo, né? Isso foi o que aconteceu com o Nick e com o Giovanni, enfim, e o que vai acontecendo conforme as pessoas vão entrando, né? Mas para responder a pergunta, a gente não sabia, né, o que cada um ia fazer. A gente não sabia qual era o papel específico, você vai entrar para fazer isso, vai fazer aquilo. E que bom que foi assim, porque eu acho que se fosse algo engessado, cara, eu não sei nem se a gente teria todo o conhecimento que a gente tem hoje, né? Talvez a gente não teria despertado essa curiosidade que a gente fala tanto, né? E tem também aqui, que depois quando viram que estava dando certo, qual foi a sensação? Pô, a sensação de quando tu tá fazendo um monte de coisa e ela começa a dar certo, é uma sensação que não dá nem pra escrever, né? Então, quando as coisas começam a dar certo, é que a gente começa a parar para sair um pouco da bolha, porque mesmo que a gente seja uma empresa 100% home office, né? A gente fica muito mergulhado no dia a dia do que está acontecendo na empresa, os processos e os clientes e contas, enfim. E se você não dá um passo para trás e tenta enxergar de fora o que está acontecendo, às vezes a gente não consegue nem perceber que as coisas estão realmente dando certo. Né? Então, quando você dá esse passo para trás e fala, cara, olha o avanço que a gente teve, né? A gente está completando já o terceiro ano, então vamos fazer uma comparação lá do primeiro ano, como é que a gente era? Né? Não só em termos de venda, de faturamento, mas em termos de organização, em termos de nós como profissionais, tanto do que a gente exerce tanto quanto como relacionamento mesmo. Como que eu me comporto com aquela pessoa, com aquela... Isso é muito legal, isso é muito gratificante. Então, se for resumir uma sensação, é de gratidão mesmo.
Tá dando uma congelada aí na tua imagem, Guilherme, mas deu para Deu uma entender. travadinha. Uma travada. Deu uma travada? Eu acho que até o que mais entrou com uma função definida fui eu, né? Porque as pessoas que me conhecem aí sabem que eu atuei aí por uns 5 anos na grande imprensa aqui de Porto Alegre, né? Comecei no Grupo Sinos, em São Leopoldo, depois tive um período na Zero Hora e Rádio Gaúcha, depois Correio do Povo e Guaíba, e depois ficamos 28 anos com uma empresa de assessoria de comunicação, que é a Seiva Agência de Comunicação, onde foi sócia Beatriz Araújo, o Pietro de Oliveira também entrou, acho que em 2013, 2014, por aí. Então nós tocamos um projeto de agência de comunicação que, na verdade, cumpriu uma função semelhante à que a Eu Fulileiro cumpre hoje, só que era uma linguagem antiga, né? Quer dizer, o marketing digital ele veio para substituir muitas coisas, né? Algumas ainda continuam funcionando, né? Mas, por exemplo, a Seiva, agência de comunicação, por muito tempo fazia jornais impressos, né, que é uma coisa que praticamente sumiu hoje, né? Inclusive os próprios jornais diários estão tiragens muito reduzidas, muitos fecharam, né? Então a questão digital mudou completamente a vida de todo mundo, né? E quando o Pietro foi para Florianópolis, a gente já estava passando o bastão para ele. Os nossos trabalhos da Seiva que ficaram, digamos assim, esvaziados, né? Porque nós tínhamos os poucos clientes que nós tínhamos, eu não conseguia atender sozinho também, porque exatamente porque começava a entrar nessa era digital e eu não tinha conhecimento suficiente para tocar isso sozinho. Sim. Então acabou que a gente fechou as empresas anteriores, né? Na verdade tinham 3 razões sociais ao longo desses anos, e eu acabei incorporando a Eu Fulileiro já na questão do financeiro, né? Até inclusive a Vicky trabalhava na empresa, e a Vicky foi a minha professora aqui na chegada para dominar essas questões, né? Por exemplo, para ter uma ideia, eu nunca tinha pago ninguém em Pix até então, né? Olha só. Né? Aliás, o Pix era uma coisa muito nova ainda, né? Ainda é nova para muita gente. Então, eu tenho um conhecimento teórico, né, e prático. Né? Teórico porque eu fiz contabilidade no ensino médio, até comentava com o fone caiu aqui, comentava com o Johnny Florencio semana passada. Então esse conhecimento no ensino médio, do curso de contabilidade, me ajudou a fazer a gestão das nossas pequenas empresas, né, de uma forma que elas nunca cresceram, nunca foram grandes empresas, mas elas sempre cresceram, o quanto cresceram corretamente, bem embasadas, bem estruturadas, né? E claro, e a própria prática do dia a dia de gerir essas empresas que ficava ao meu cargo, eu fui aprendendo muitas coisas práticas, né? Que daí, quando eu entrei no Eu Fulileiro, né, e como não tinha jornalismo para fazer, e como carta de venda é uma coisa que eu não estava disposto a aprender a fazer, né? Daqui uns dias nós vamos chamar os guris do copy aí para nos explicar o que é carta de venda, né? Que na verdade é uma carta para vender o produto, né? Que jornalista, de um modo geral, não sabe fazer, não gosta de fazer, não quer aprender, aquela coisa, né? Mas aí eu entrei no financeiro para fazer esse suporte e eu acabei, então, tinha algum conhecimento de contratos, então eu acabei entrando para revisar os contratos e fazer a operação, na verdade, né, na ponta do financeiro, que não é uma coisa difícil, porque a empresa não é gigante, mas é uma atividade que exige muita responsabilidade, né? Que antes era exercida pela Vitória e depois passou para mim essa função e enfim, estamos juntos aí nesse barco, né? A juventude de vocês com a minha experiência de algumas décadas aí, né? Então a gente junta tudo isso
E dá uma coisa boa, porque as empresas também precisam, elas precisam da tecnologia, precisam desse conhecimento de ponta que a equipe tem, mas elas também se sentem bem em ter uma pessoa mais madura, né? A idade não dá respaldo para ninguém, em tese, mas as pessoas, muitas pessoas levam isso em conta também. Então, tá bem. Agora vamos retomar aqui, Priscilinha, o que mais que tu gostaria de acrescentar aí? Tem uma pergunta que... Tem uma pergunta da Bia. Quantos colaboradores tem a El Funileiro? Hoje a El Funileiro tem... 13? Hoje nós somos em 13. Isso. Nós somos em 13, né? A gente... Para ser resumido aqui, a gente tem... Na verdade, somos em 14, né? Porque nós temos o Alan e a Indy, que são sócios, mas que não trabalham na empresa hoje, né? Então, são 6 sócios e 8 prestadores de serviço. Isso. Sim. Exato. Para acrescentar aquela parte que a gente perguntou, que o Gui falou sobre cada um já saber o que faria ou não na empresa, é justamente de um modo geral, né? Acredito que a maioria já entra com um certo... sabendo mais ou menos o que gosta, o que não gosta de fazer, né? Mas a função em si, cada um foi desenvolvendo ao longo do tempo. E é justamente isso, um dos nossos legados, é que cada um desenvolva o que realmente gosta de fazer e que quer fazer e que se desenvolve melhor. Justamente sem estar nessa forma engessada de que entra e faz assim e faz assado, e todo mundo tem livre-arbítrio e liberdade para botar as suas ideias na mesa e tentar abordar novas estratégias, enfim. Porque, no fim das contas, somos uma família. Não é, né, no sentido de ser bonito, né? É na prática mesmo, porque a gente acredita que assim é o modo que a gente funciona e que a gente se desenvolve melhor todo mundo junto, né? Guilherme, eu queria esgotar essa parte técnica aqui da Eufonileiro para depois nós falar um pouquinho sobre veganismo. Né? Dá só uma amostrinha que depois, futuramente, a gente pode fazer uma live só sobre esse tema. Esgotando a questão da estratégia, tu podia dar um exemplo de estratégia? Claro que não precisa citar o cliente, né? Mas um ou dois exemplos de que tipo de estratégia pode ser feito no marketing digital? Claro, vamos lá. Então, um tipo de estratégia bem comum que a gente aplica aqui é o abandono de carrinho. Né? O abandono de carrinho, toda loja que existe hoje é um tipo de ação que acontece. Nós mesmos fazemos isso, né? Quando a gente vai em alguma loja, às vezes a gente coloca os produtos no carrinho só para ou para verificar o valor do frete, ou para ver o valor final, né? Fazer uma comparação com alguma outra loja. Então, quando a gente faz essa ação, isso é caracterizado como um abandono de carrinho. Né? Tu está falando da quando a gente vai numa loja online, né? Para ficar bem claro isso. Isso, uma loja online. Exatamente. Uma loja online. Então, o processo de abandono de carrinho, hoje ele é um processo que ele é automatizado. Né? Ele pode ser feito manualmente, mas não faz sentido algum, porque imagine se cada abandono que acontece em uma loja de e-commerce você fazer de forma manual, dá um trabalho gigantesco. Né? Então, a gente, tendo as ferramentas necessárias para automatizar esse processo, a gente consegue alavancar essa parte do funil, né? Do funil da loja. Então, se você hoje, por exemplo, abandonar o carrinho de alguma loja de e-commerce, provavelmente você vai receber o e-mail ou instantâneo, ou até dentro de algumas horas, te convidando para retornar, né, para você finalizar essa compra. Seja com algum cupom de desconto, ou só algum aviso de que você deixou aquele produto ou aqueles produtos no carrinho para você finalizar, porque tem N motivos que a pessoa abandonou aquele carrinho. Né? Pode até ser que a pessoa estava ali colocando os produtos no carrinho e por algum motivo ela teve que fechar. Né? Alguém chegou na casa dela, ou ela estava no meio da rua e ela deixou aquilo para depois. O e-mail ajuda isso, como um lembrete. Né? Então, essa é uma estratégia que funciona muito bem. Mas é só por e-mail ou tem alguma outra forma de fazer esse contato? Por WhatsApp ou sei lá, pelo telefone ainda se usa isso?
Olha, se você tiver a informação do telefone, do contato, você pode fazer por todas as formas que o telefone te proporciona. Então, você pode fazer o contato pelo WhatsApp, você pode fazer o contato por SMS, pode fazer o contato por ligação, pode fazer o contato por uma gravação, né? Então, tendo as informações necessárias, sim, você pode utilizar esses outros canais também. Não precisa ficar limitado só ao e-mail, né? Então, tá beleza. Bom, essa questão da automação, nós vamos fazer uma live daqui a alguns dias com o Rafael. Vocês estão me ouvindo? Parece que sumiu aqui. Então, Ah, não, mas tá certo, tá certo, tá certo. O Rafael Cepliscas é o sócio que faz essa parte das automações, né? Então, daqui uns dias a gente faz uma live com ele. Ele está focado hoje em alguns gargalos aí que apareceram, então ele até participaria dessa live, mas não foi possível. Assim que for possível, nós vamos convidar o Rafael e mais alguém da equipe, né? Nós somos 14, então tem muita gente para falar aqui ainda e cada um contar o seu pedacinho, né? Do trabalho na Eu Funileiro. Então, como vocês estão vendo, né, o marketing digital propicia isso, né, de mesclar, né? Eu acho que, claro, nesse caso não é só jovens e adultos, né, e experientes, como é o meu caso, né? Qualquer empresa pode fazer isso. Mas a questão online, por exemplo, é fantástica, né? Veja só, nós somos em 14 pessoas, nós somos em 6, se não me engano, em Porto Alegre. O Rafael é de Laguna, está em Laguna, na verdade. O Guilherme, o Magno e o Alan estão em Florianópolis. A Dani está em Ourinhos, de São Paulo, né? E deixa eu ver quem mais. O Marcos Baller está em Sorocaba, São Paulo também. E o Ricardo Fortuna está em Recife, que é o nosso web designer, né? O que põe as páginas de venda no ar e tal. Então, a questão geográfica não é um problema mais, né? Isso está resolvido. Basta ter uma boa internet, está tudo resolvido. Então, agora para nós encerrar, vamos dar uma palhinha sobre veganismo, que daí nós não vamos abusar da aqui, que é a Vicky perguntou: Pri, como foi para você estar desde o início, no furacão do começo e também em todas as mudanças? Então, vamos lá, responda lá, Priscila. Então, para mim, assim, no início foi conturbado justamente pela incerteza do momento que todo mundo estava vivendo, né? Mas, como as pessoas conhecem, Gui conheceu bem, e eu Adelaro melhor do que ninguém, o Pietrinho tinha uma certeza que tudo sempre daria certo, né? Então, aos trancos e barrancos, a gente foi sempre acreditando que de alguma forma daria certo, como já vinha, querendo ou não, dando certo desde que o Pietro conheceu o marketing digital lá em 2013, quando tudo começou na Seida, né? De um modo geral, sempre deu tudo certo, né? E é o que vem acontecendo na empresa, tanto que estamos aí no nosso 3º ano, vamos completar, então acredito que a gente está conseguindo fazer o que a gente se propôs a fazer, né? E sobre, deixa eu ver o resto também, todas as mudanças, durante esses 3 anos a gente já mudou várias coisas, né? Muitas coisas aconteceram, obviamente, muitos percalços, né? Muitas coisas boas, algumas ruins, e a gente está aí redescobrindo e descobrindo e continuando a nossa roda. E eu, particularmente, tenho muito orgulho, né? Obviamente, de tudo que a gente já construiu até aqui, de saber que a gente está tendo potencial de continuar esse legado sem que a gente tivesse desistido, porque talvez seria o caminho mais fácil, mas a gente sabe que não era. Então vocês que estão nos vendo, então nós temos vários motivos para continuar, né? Não só a vida, como a Eu Funileiro, né? Temos vários motivos, todos nós vivemos da renda dessa empresa, então as pessoas que não conhecem e os jovens principalmente que queiram entrar no marketing digital, para finalizar, eu só digo o seguinte: vai que dá certo, é só trabalhar, que não tem erro. E outras formas de trabalho são passado, não adianta a gente insistir em coisas que já eram, não, né?
temos que avançar, é a questão da tecnologia e a vontade é sempre, né? Tem que ter a vontade, a disciplina, né? E que aí não tem erro. Mas agora, então, entramos rapidamente aqui no veganismo, e eu pergunto para vocês dois, o veganismo é um estilo de vida, é uma filosofia, ou simplesmente vocês não gostam de carne de animais ou produtos derivados de animais? Quer começar? Pode ser, pode ser. Olha, no começo ali, Adelar, eu tratava como. Não tratava como algo tão grandioso na minha vida, sabe? Eu tratava como algo muito pequeno, na verdade. Fui mais de influência, assim, da minha esposa, da Vicky. E à medida que foi se passando o tempo, foi se tornando algo muito mais grandioso. Foi se adentrando em outras áreas da minha vida que eu não conseguia ter uma relação. Então, por exemplo, parte espiritual, parte de saúde, né, parte de exercício. Eu sou apaixonado por praticar exercício na academia, fazer calistenia, essas coisas. Então, desde que eu comecei a conseguir pegar todas essas outras áreas e juntar com o veganismo, eu considero hoje como um estilo de vida mesmo. É algo que é muito importante na minha vida. E do ponto de vista do bem-estar físico e mental, o que tu pode falar para nós? Cara, é impressionante o que mudou. Eu tinha muito problema de intestino, então eu ficava com o intestino preso, tinha muita dor de estômago. Eu lembro muito de faltar no trabalho, tipo assim, de acordar de manhã e sentir aquela dor de parecer que teu estômago tá revirando assim. E isso era constante, sabe? Toda semana eu tinha isso e teve uma época que eu achava que isso era normal. E, cara, não é normal a gente sentir essas coisas, né? O nosso corpo ele não foi feito para a gente sentir esse tipo de dor. E aí, quando eu transitei pro vegetarianismo primeiro e depois, posteriormente, pro veganismo, eu não sinto mais essas coisas. Eu não fico doente, sabe? Eu não sei o que é ter dor de cabeça, eu não sei o que é ter dor de garganta. Até brinco com o Ricardo, que é o colaborador aqui na Funileira. Quando ele fica doente, eu falo, cara, não sei o que é isso. Não sei o que é ter dor de garganta, ficar espirrando, não sei o que é isso. Então mudou bastante. Que legal. E tu, Priscila? Eu, mais ou menos o mesmo caminho do Gui, assim, não era algo que começou de forma grandiosa, na verdade, nem teve. Tanto que quando as pessoas me perguntam, assim, dicas e como, né, enfim, assim, como que eu comecei, não teve muito um como e um porquê, simplesmente foi, para mim, na minha experiência, foi realmente algo natural, assim. Um dia eu simplesmente fui almoçar no meu trabalho e não quis comer carne. E dali, no segundo dia, eu também não quis, e aí pensei, vou tentar ficar uma semana sem, porque daí eu já tinha mais ou menos um conhecimento, já tinha algumas amigas, assim, que já eram vegetarianas, não conhecia até então ninguém que era vegano, de fato. Então, fui começando assim, e comecei a gostar de ler livros, de ver pessoas que criavam conteúdo e aprendendo a substituir as comidas, enfim, e fui indo até que um dia conheci uma amiga minha que já era vegetariana e ela ia para um congresso de veganismo em São Paulo e me convidou para ir junto. E aí, isso eu já estava mais ou menos há uns 7 meses vegetariana, assim, como só carne no caso. E ainda comia ovo, derivados do leite. E quando eu fui para esse congresso, eu me propus a ficar, a partir do momento que eu entrasse no avião, a ficar sem comer carne, e deu certo, e desde então estamos aí quase completando 5 anos. Pois é, tu tem o teu blog sobre veganismo no ar ainda, não tem? Tenho a Gaúcha Vegana, mas faz, acho que desde 2020, desde que eu voltei de Floripa, que eu não posto nada lá. De vez em quando eu posto Então, algumas coisas nos stories, assim, mas o conteúdo tá, né, em stand-by. futuramente vai haver uma retomada aí, possivelmente. Para encerrar, Priscila, tem pessoas que não sabem a diferença do vegetarianismo e do veganismo. Explica para nós qual é a diferença. Vegetarianismo é quem não come nada de carne. Ou eu confundo um pouco, Gui. É isso. É só carne, isso. né? Uhum. E é só carne, no caso. E veganismo é quem não come nada de origem animal, incluindo leites e derivados. E também acaba indo para um estilo de vida, que seria não usar cosméticos, couro,
outras coisas, né? Não só a alimentação. Quem come só peixe, por exemplo, não entra em nenhuma dessas duas definições. Daí seria tem um mais por nome, uma né? questão de que é só Tem um peixe, né? nome que eles... É pescetariano daí. Isso, Aí tem, exatamente. claro, né, dentro, como tudo na vida vai evoluindo, cada ano vai se descobrindo uma nova palavra, porque é isso, as pessoas vão se identificando, vão vendo o que cabe, o que não cabe, o que dá certo no seu estilo de vida. Eu sou uma que confesso que lá no início eu era muito, assim, faca na bota com isso, porque a gente fica realmente, acho que o Gui sabe bem disso, a gente fica até meio transtornado, assim, vendo todo o universo que é o veganismo, o vegetarianismo, enfim, de ver documentário, de saber como que é de fato a indústria, mas no fim das contas eu acho que de fato as coisas vão cabendo ou não cabendo para cada pessoa, sabe? Eu conheço muitas pessoas que não conseguem, que já tentaram e é isso, sabe? Priscila, hoje em dia não acredito, infelizmente, nesse mundo 100% ideal, porque, né, somos 7 bilhões de pessoas no mundo, cada um vive de um jeito, mas o que eu defendo hoje para todo mundo é que tente, ao menos diminua, né, faça substituições e que não seja como é aqui para nós, que é algo que está em todas as refeições e que desde o café da manhã até uma ceia no jantar é envolvida com os animais e com derivados deles, né? Até essa questão do nosso vestuário, dos nossos cosméticos, hoje em dia todo mundo sabe que tem como ser usado uma jaqueta que não seja de couro. Então, qual de fato é a necessidade de tu usar algo que vem da origem de um animal, sabe? Então, é esses questionamentos assim. Hoje em dia tem muita gente que, por exemplo, come carne. Eu tenho muitas amigas que comem carne, mas hoje em dia elas optam por cosméticos veganos. Então, quer dizer, cabe, né? Tem como tu fazer possíveis trocas. Tu não precisa de fato ser vegetariano e de fato ser vegano e tu ter uma nomenclatura, que é uma coisa que eu hoje em dia até não gosto também, porque é sempre aquela coisa de a fulana é vegana, o ciclano não sei o que, e aí tá sempre numa caixinha fechada, que nem sempre é assim, né? Não precisa ser assim para todo mundo, mas que a gente repense nossos hábitos. Que bom, vamos voltar a esse tema daqui um tempo, vamos deixar as semanas passarem um pouquinho aí, mas antes disso nós vamos convidar aí, possivelmente a semana que vem, a turma da Eu Funileiro, que ainda não apareceu por aqui, né? O Rafael Ceplinskas, que é mais um dos sócios. Nós vamos deixar o Alan por último, que é o que sabe mais. Então, até lá, nós vamos aprimorando, né, essa live aqui, que é uma coisa que, para mim, é uma coisa nova, né? Então, essa coisa da técnica, a gente já melhorou bastante, né? A questão do fone sem fio, coisas que eu não utilizava, né? Então isso já ajuda bastante. E os parceiros aí, que vamos também convidando todos eles, né? Vamos chamar todos eles aqui, o Magno, o Marcos Baller, a Dani, como é que é o nome da Dani mesmo? Daniele... Agrela. Daniele Agrela, lá de Ourinhos. E quem mais lá nós temos ainda? O Ricardo, né? Não, mas tem mais gente, tem o Igor aqui tem também, o Lucas, né? Isso. O Igor, o Lucas. O Lucas Santos, o Cauê Ceplinskas, né? Isso é outra coisa então, também, quando eu comento que a empresa é 100% home office, muitas vezes que a gente comenta sobre a empresa, as pessoas perguntam, em quanto vocês são? Daí a gente fala 13, muita gente fica, meu Deus, 13 pessoas, 13 colaboradores. Mas então a empresa é grande, sim. É possível trabalhar cada um num lugar do Brasil e do mundo, no caso. É isso aí. Então a gente agradece aí a atenção de todos vocês. Obrigado à Priscila, obrigado ao Guilherme Araki, né? A Vicky tem um marido de Araki, né? Que piadinha bem sem vergonha, mas eu não podia deixar de fazer. Estou programando para quarta-feira uma live sobre medicina preventiva. Eu convidei a Jenny Bueno, é o nome dela, né? É a médica do nosso posto de saúde aqui do Partenon, aqui perto. Ela é uma cubana que está há 10 anos no Brasil. Ela casou
com um brasileiro, inclusive. Ele se formou em medicina sábado passado também. Inclusive, eu propus que fosse hoje a live, mas ela não pôde, porque eles devem estar voltando de São Paulo ainda. A formatura foi lá, porque acho que a universidade é de lá, alguma coisa assim. Ela tem 2 filhos brasileiros e tal, e ela trabalha exatamente nesse atendimento de uma, como é que a gente chama, né? UBS, né? Uma unidade básica de saúde, que é onde surgem todos os problemas respiratórios, problemas de Covid, enfim. Vou deixar aqui para que ela nos fale como é que é esse trabalho na UBS, né? É uma gama, certamente, de pessoas e de casos, né? Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. Ou seja, a UBS é onde aparece todo mundo e de um modo geral, é a população que mais precisa, né? A mais necessitada de atendimento de saúde. E certamente tem muita coisa na saúde das pessoas que podem ser prevenidas, assim como a alimentação, que a gente falava agora, né? Tem outros procedimentos diários que a gente pode abordar, e nós vamos saber da doutora o que podemos fazer, né? Eu, por exemplo, voltei agora com uma dieta, porque eu sou hipertenso e tenho que cuidar da alimentação, né? Estou acima do peso e tal. E agora tem muitas pessoas que não têm condições de fazer uma dieta, ir lá na nutricionista para dar uma consulta particular e tal, né? Então, o que fazer, né? Essas pessoas precisam continuar vivendo, precisam continuar cuidando da saúde, e é possível. Então, nós vamos saber na quarta-feira. Ela não me confirmou o horário ainda, mas aí eu faço uma chamada na quarta para quem quiser assistir essa live com uma médica de família que vai nos ensinar muitas coisas. Obrigado, um abraço para vocês, até quarta-feira. Obrigada. Até. Obrigadão. Um beijão para vocês. Valeu, galera. Até. Boa noite. Valeu. Muito obrigado.